Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Deus, amém? Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Amém? Então feche os seus olhos, agora diga ao Senhor que você é grato, diga: Pai, eu sou grato pelo privilégio e oportunidade de estar aqui essa noite, meu coração já está repleto de alegria, diga a Ele, por aquilo que eu cantei, aquilo que eu recebi até agora, aquilo que tem sido apresentado, mas diga para Ele: agora é desejo do meu coração, que o Senhor fale comigo, transforme áreas na minha vida, mude áreas que precisam ser mudadas, transforme todo o meu ser e que eu saia daqui diferente de como eu cheguei. Agradeça a Ele, diga: eu sou grato por tamanho privilégio de estar na tua casa. Louvado, exaltado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos falando sobre missões e o tema proposto para os pregadores desse mês e o mês que vem, com exceção do missionário que vai estar aqui no domingo que vem pela noite, mas para nós que estaremos falando, já vai ser colocado lá. Nós vamos falar baseado no texto do livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu peço que você abra lá a sua Bíblia. Eu não vou ler agora, ok? Já eu vou ler esse capítulo. É a base para aquilo que nós vamos aprender e receber do Senhor. Mas eu quero te lembrar que durante os anos, durante o tempo da nossa caminhada como igreja, como pessoas, seminários teológicos têm sido e foram construídos e elaborados. Faculdades teológicas, têm sido levantadas aí com a intenção de preparar obreiros, servos do Senhor, dispostos a fazerem a obra do coração de Deus. E esse vai ser o tema que já nós vamos para lá, não precisa colocar agora, Isabelle, a respeito de que nós vamos falar nessa noite. Nas igrejas nós ouvimos falar sobre missões, nós falamos sobre missões, e isso é um fato, mas somente uma minoria de nós, preste bem atenção nisso, somente uma minoria de nós aqui como igreja pensamos em ser missionários. Somente uma minoria de nós aqui como igreja temos pensado em fazer a obra do coração de Deus, que é pregar o evangelho a toda a criatura. E isso tem sido uma realidade contemporânea, atualizada no nosso meio. Então o objetivo dessa mensagem que eu trago essa noite, ao longo dos meses, aí esse mês e o mês que vem, por meio de pregadores, vai ser manter a chama missionária acesa no coração de cada um daqueles que já tem a chama missionária, daqueles que investem, que amam, que oram e que são pessoas que não somente incentivam, mas também querem realizar a obra missionária. E para aqueles que não têm, o meu desejo por meio da palavra de Deus é acender a chama missionária no coração daqueles que ainda não têm, E o sonho é um dia nós descermos ali ao trabalho missionário, talvez ali nos Cangangues, onde eu trabalhei, e conhecermos um pouco o que é na prática essa vida missionária, o trabalho missionário. Então nós, a igreja, nós devemos orar por missões, irmãos. É isso que tem sido feito em tempos específicos, mas não somente em tempos específicos. Isso deve ser cotidianamente. Nós devemos orar por missões, nós devemos fazer missões, nós devemos amar missões e nós devemos viver missões. Nós devemos respirar missões na nossa vida, porque nós somos aqueles que ainda não fomos ao campo longe, mas estamos no campo aqui perto. Ok? Nós não temos ganhado vidas de longe talvez, mas estamos ganhando vidas aqui de perto. Não deixa de ser uma verdade missionária
para nós realizarmos a obra do coração de Deus por meio da nossa vida. Então o objetivo de todos nós aqui deve ser ganhar almas para Jesus, deve ser alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Põe para mim o primeiro ali, Isabelle, por favor. Põe para mim o primeiro, ok? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, vai ficar ali a figura. Abra lá em Salmos, por favor, é um texto bem conhecido. Esse é um texto só para nós introduzirmos ali, trazer mais uma base para nós relacionado àquilo que vamos falar. Salmos de número 50, ok? É um salmos de louvor de Asaf, verso 23, somente a primeira parte. Somente a parte A, Salmos 23, somente a parte A. Gostaria que você prestasse atenção nesse texto. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Vou ler novamente: aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. Algumas perguntas são necessárias aqui nesse texto. Por que será que aqui nesse momento velho testamentário, ok? Que é um momento onde o sacrifício era exigido do povo, era algo cotidiano. Por que será que nesse momento da escrita desse salmista, ele está dizendo que Deus parece que não se interessa mais pelo sacrifício de animais, como era realizado naquele período velho testamentário? O salmista Asaf, ele está dizendo aqui que nesse momento o que agrada a Deus é um sacrifício de louvor, mais do que o sangue de animais, mais do que o sacrifício em tirar a vida de um animal, que é uma verdade aqui precedente no Velho Testamento. Deus parece que não se interessava mais pelo derramamento de sangue. Por que será que Deus está falando dessa maneira por meio do salmista? Quando a gente estuda o Velho Testamento, e realmente é uma verdade, a gente vai ver muito sobre sacrifícios de animais. É a figura, a prefiguração, a sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Então o que veio acontecendo do Velho Testamento, para que se comprovasse no início e no decorrer do Novo Testamento. O salmista não está dizendo que Deus não queria mais sacrifício. Deus queria sacrifício de animais. Mas o fato é que ele está trazendo à tona aqui que o fato para agradar a Deus por meio do sacrifício animal é que a vida do ofertante fosse uma vida diferenciada. Ok, coloca para mim a figura próxima ali, Isabelle, por favor. Sangue e azeite, né? No ambiente da purificação do sacrifício. Eu não vou te levar para todas essas representações para nós ganharmos tempo, ok? E entendermos algumas verdades. Pode passar aqui o 3 também, pode colocar algumas figuras ali para nós entendermos todo o ritual litúrgico veterotestamentário que era exigido por meio do sacrifício. Então, a pessoa levava o animal, e eu quero descrever um pouquinho para você entender onde nós vamos chegar. O ofertante, ele levava uma vítima para ser imolada, ok? E quando ele apresentava uma vítima, volta lá, Isabelle, a figura. Ele levava uma vítima para ser imolada. Essa vítima representava ele, que estava reconhecendo que a vida dele estava morrendo juntamente com aquela vítima, reconhecendo que o poder de Deus, a ação de Deus por meio daquele que viria, seria o suficiente para aplacar a ira de Deus sobre ele e perdoar-lhe os pecados. No Velho Testamento, cobrir os pecados por meio do sacrifício. Então,
O sangue do animal era vertido, era passado na orelha do sacerdote, na ponta dos polegares, das mãos, dos pés, dizendo que ele estava em comum acordo, ele estava agora perfeitamente entregue nas mãos daquele a quem ele temia, pelo fato dele praticar um ritual religioso, que era constatado no Velho Testamento. O sangue demonstrava que ele estava sendo aceito por aquele a quem ele estava ofertando o sacrifício. Pode ir lá para o 2. A imposição de mãos do ofertante, pode passar o próximo. A imposição de mãos. Acho que apagou aqui, acabou a bateria. Cadê o outro microfone? Teste, som. A imposição de mãos do ofertante sobre o animal representava que ele transmitia a culpa ao animal, ok? E aí ele era imolado, ele reconhecia naquele momento essa situação litúrgica de que ele estava transmitindo os pecados àquele animal, para que fosse coberto no Velho Testamento a atitude, os atos e a vida dele por meio do sangue derramado. A morte da vítima, como a gente vê ali, só para o entendimento prático, né, era propiciado por meio do ofertante, que matava, ou ele ou o sacerdote, dependia do tipo de sacrifício, sacrificava o animal, imolava, matava. Ele estava dizendo que voluntariamente ele estava entregando a vida dele em sacrifício. Então era a expressão cultual do Velho Testamento, para que ele reconhecesse a vinda do libertador, daquele que nós vamos falar agora, no Novo Testamento. Pode passar, Isabelle. A aspersão do sangue. Ali, quando o sangue era derramado, ele também era passado nas pontas dos altares do sacrifício, que era sinal de poder. O sangue representava que a vida havia sido derramada pelo ofertante. É isso que Cristo fez por nós na cruz do poder. A cruz, Paulo fala aos Romanos, para uns é sinal de vergonha, de morte, de tragédia, de sofrimento. E é. Só que o apóstolo Paulo diz para os romanos: a cruz é sinal de poder, de salvação e de transformação na nossa vida, porque o sangue, a vida de Cristo, como representado naquele altar de sacrifício, estava lá na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus. Então o sangue era aspergido. Eu tenho aqui as passagens, mas em vista do tempo nós vamos deixar. A queima da vítima, como nós vemos ali, significava a dedicação completa daquele que oferecia o sacrifício ao Senhor. Representava que Cristo foi oferecido por completo no nosso lugar. Aí nós chegamos aqui em Salmos e o salmista diz: olha, um sacrifício agradável a Deus é aquele de um coração quebrantado, aquele que oferece um sacrifício de louvor. Porque quando as pessoas ofertavam e sacrificavam, deveria demonstrar esse louvor verdadeiro. Não podia ser algo simplesmente realizado por realizar algo cotidiano, o que também acontecia. Não era só um conceito litúrgico ou cultual, mas era algo que devia expressar a vida deles. Pode passar, Isabelle. Então havia todo um processo para oferecer o sacrifício, para que Deus aceitasse lá atrás, na tenda do tabernáculo. Eu já trabalhei isso no cronológico, não vou passar aqui. Pode ir, Isabelle, é só para a gente relembrar um pouquinho ali de maneira muito prática. O sacrifício sendo queimado, não é? O sofrimento, os pecados. Fogo significa purificação ou julgamento. A oferta, ela foi purificada e foi julgada no fogo. Eu falei pela manhã que há dois lugares onde Deus trata com a raça humana. Uma é na cruz do Calvário, quando ele aceita o sacrifício de Cristo, e a outra é no fogo do inferno. A pessoa que não aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para ser tratado e transformado, ela vai ser tratada no fogo de condenação, que é o fogo do inferno. É algo triste, é algo difícil, mas é a realidade. Dois lugares onde as pessoas são tratadas pelo fogo. Pode passar, Isabel.
Ok, aí nós chegamos então, só para você entender um pouquinho, a obra do coração de Deus, que é Romanos 12, verso 1 e 2. Tem aí o verso completo? Ok, pode abrir lá a sua Bíblia. É um texto bem conhecido, Arlete leu o 2 aqui, não é? Eu vou ler também o 2 para nós acompanharmos e entendermos um pouquinho melhor o que é que isso significa para nós, o que é que Paulo está trazendo de ensinamento. Todos acharam? Amém? Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Ele dá 3 características: vivo, santo e agradável. Por isso que eu mostrei o Velho Testamento para vocês. A Deus, que é o vosso culto racional. Tinha que ser de maneira racional que era oferecido, e tinha que ser com louvor. Paulo está falando no Novo Testamento aqui, a imagem do Velho Testamento. Verso 2: e não vos conformeis com este presente século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pelas misericórdias, se você tem essa versão, ou pelas compaixões, ou compaixão de Deus. E aí eu fui buscar um pouquinho mais de entendimento nessa palavra, eu peguei misericórdia. Que misericórdias são essas que Paulo está mencionando aqui no capítulo 12, verso 1? Quando nós entendemos que misericórdias são estas, que ele cita aqui no capítulo 12, verso 1, é por causa delas que nós vamos chegar à obra do coração de Deus, para a nossa vida. Nós temos que entender quando ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. E aí eu peguei aqui para a gente entender o que Paulo está dizendo. Paulo está relembrando os crentes em Roma, o que ele havia ensinado a eles sobre as maravilhosas misericórdias de Deus na vida de cada um deles, para que eles possam entender o que é que eles devem fazer para completar, para relacionar a obra do coração de Deus na vida deles. E ele descreve algumas, eu vou falar aqui para você acompanhar, porque à medida que a gente relembrar essas misericórdias na nossa vida, como igreja, o que Deus fez por nós, a única atitude lógica que eu e você vamos ter é realizarmos a obra do coração de Deus, que é a obra missionária. E antes de eu ler, lá no discipulado de quinta-feira, em uma das aulas, há 2 semanas atrás, eu estava perguntando para eles, qual foi o primeiro missionário do Velho Testamento? Qual foi o primeiro missionário do Velho Testamento? E aí nós estávamos mostrando ali biblicamente, o primeiro missionário cheio de misericórdia foi Deus. Adão e Eva pecam, e Deus, em uma figura de linguagem, ok? Ele deixa o seu trono e ele vem na religião bíblica, ele deixa o seu trono, ele vem numa obra missionária ao encontro do homem perdido. Misericórdia. Chegamos no capítulo 4 de Gênesis. E aí mais uma vez, o primeiro missionário bíblico, ele deixa o seu trono de glória, cheio de misericórdias infinitas, que se renovam a cada manhã, e ele vem ao encontro do homem perdido, mostrar que a religião bíblica, ela é a religião verdadeira e não a religião humana. Ele vem ao encontro de Caim, 3 vezes. Ele vem 3 vezes ao encontro do homem perdido. E aí quando nós estamos estudando isso, eu levei eles a pensar o seguinte: Deus deixa o seu trono, uma figura de linguagem, a sua posição, se apresenta como um missionário preocupado com a nossa vida que estávamos perdidos. No Novo Testamento, quem foi o primeiro missionário? Não é? E as pessoas dizem, Jesus já estava lá. O primeiro missionário foi aquele endemoniado de Gadara, o gadareno. A Bíblia diz que depois que ele é liberto, curado, é colocado em pé, Jesus vai deixar a província dos gadarenos e ele vem e ele quer ir junto com Jesus. E Jesus diz assim para ele, não, querido, volta para os seus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E aí a Bíblia diz que ele volta para Decápolis, e lá ele ensina aquilo que ele havia aprendido. Primeiro missionário no Novo Testamento.
A imagem da pessoa de Deus, na imagem de Cristo, transmitindo a Ele. Paulo, ele tem essa visão, ele tem essa ideia, e ele quer apresentar para nós o que é que nós devemos fazer para cumprir a obra do coração de Deus, que é a obra de missões. Então lá no capítulo, não precisa abrir, eu vou falar essas misericórdias. Lá no capítulo 3 ao capítulo 5 de Romanos, Paulo ensina aqueles irmãos, e nós também, que nós fomos justificados pela misericórdia do Senhor. Paulo está relembrando eles a respeito disso. Olha, vocês foram justificados. Lá no capítulo 6 ele diz: nós fomos batizados com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. É isso que nós estamos passando na sala ali, né? Nem sei se existe mais esse nome, né? Catecúmenos, sala de batizandos, né? Então, Paulo está falando aqui: vocês foram batizados com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Misericórdia. Capítulo 7, nós não somos mais casados com a lei, mas agora somos casados com Cristo. Capítulo 7 de Romanos, verso 14. Capítulo 8, Paulo está relembrando eles, dizendo: é por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos batizados com o Espírito Santo. Capítulo 8 em diante, capítulo 9, Deus está nos moldando a imagem de seu Filho. 8:29, 8:38 a 39, e capítulo 9, 10, 11, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que misericórdias são essas que Paulo está rogando? Ele traz essa listagem, e depois de nós ouvirmos isso, a única resposta como igreja que eu e você podemos ter é cumprirmos a obra do coração de Deus. Ok, pastor, eu entendi, tranquilo isso, não há novidade. Eu entendi que Paulo descreve essas misericórdias, eu tenho que relembrar quem eu era, quem eu sou e qual o meu papel. Mas o que é desenvolver essa obra do coração de Deus? De que maneira eu vou desenvolver isso? A obra do coração de Deus, ela deve ser apresentada por meio do nosso corpo. E aí é que vem essa palavra que ele diz aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira palavra ali, ainda não estou levando para a pontuação. Apresentar, quando ele fala apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo. Apresentar significa colocar de lado, para qualquer propósito. Pela manhã nós trabalhamos um pouco isso na EBD, falando a questão de que todos nós temos a nossa vida diária, o nosso cotidiano, não é verdade? Trabalhamos, estudamos, atendemos a família, atendemos as pessoas, mas nós precisamos entender que é necessário investirmos mais no reino de Deus. Precisamos trabalhar mais em prol do reino de Deus, queridos, amados, você que nos visita. A nossa vida não tem valor se nós não dedicarmos mais do nosso tempo à obra do Senhor. Precisamos consagrar mais, nos apresentarmos mais. E o que Paulo está falando ali nesse momento é colocarmos a nossa vida ao lado da vontade de Deus para todo e qualquer propósito. Paulo está falando: eu quero lembrar vocês que vocês precisam se apresentar como pessoas, como salvos em Cristo. Olha o que ele apresenta do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, as misericórdias. Vocês precisam se apresentar mais para o trabalho do Senhor. Quanto tempo você tem gasto para realizar o trabalho do Senhor? O quanto eu tenho dedicado da minha vida à obra do Senhor? Apresentar também, segundo o que Paulo fala ali, lembra disposição, desprendimento. Para se apresentar, eu preciso colocar de lado muitas das coisas que estão me prendendo, eu preciso deixá-las, eu preciso ter disposição. Você precisa ter disposição. Eu lembro, enquanto no quartel em São Paulo, eu morava em Guarulhos e o ônibus levava pelo menos 50 minutos, 1 hora, dependia o trânsito. Mas eu acordava 3 horas todo dia da manhã. 3 horas para se barbear, arrumar a farda, alinhar a farda, colocar a farda, com chuva ou sem chuva.
ir até o ponto de ônibus, esperar o ônibus, passavam vários, mas o ônibus do horário, o ônibus cheio, para eu pegar o ônibus, chegar até o quartel, chegava às 6h20, 6h30, lá na Voluntários da Pátria, e aí descia, tinha que caminhar uns 5 quilômetros até a infantaria no fundo do quartel, correr, se alinhar para se apresentar em forma para o oficial da infantaria, senão era cadeia. Tinha que ter disposição, desprendimento. Ah, mas você foi dormir 1h da manhã, 3 horas você tinha que estar em pé, porque o medo de ficar preso era maior do que o medo de ficar sem dormir, do que o sono. Paulo está falando aqui, você tem que ter desprendimento, você tem que ter disposição para se apresentar e realizar a obra do coração de Deus. Irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem. Apresentar também nos lembra voluntariedade e tem a ver com alistamento, se alistar. Você tem que se alistar. Você se envolve, eu vou falar disso no ponto lá na frente. Você se coloca à disposição. Você tem esse desprendimento, você é voluntário, você está ali. E eu olho para a igreja do século 21, eu olho para aquilo que estamos vivendo, e eu tenho percebido que tem faltado essa motivação, essa característica de se apresentar, se colocar de lado para qualquer propósito do Senhor. Para ter disposição, se apresentar tendo disposição, desprendimento, voluntariedade, alistar-se. Pela manhã também nós falamos um pouco mais sobre a questão do apostolado. O primeiro pregador entre os gentios, quem foi? Filipe. O que era Filipe? Um diácono. O primeiro pregador entre terras gentílicas, entre os samaritanos, foi um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. Não foi nem um apóstolo. Não foi nem um apóstolo. Ele se apresentou e foi pregar aos samaritanos, aos judeus, misturado com o povo babilônico, lá da leva que tinha sido para o cativeiro. O primeiro a se dispor a pregar aos gentios. E nós estávamos falando essa questão dos dons, não é? Da manifestação de Deus, que muitos dizem haver na igreja, mas você não vê ninguém falando assim: olha, Deus se manifestou para mim, Deus se revelou para mim e disse que eu devo ir pregar o evangelho lá no Oiapoque, ou lá no Chuí. Você não vê ninguém falando isso na igreja. Não há desprendimento, não há o desejo de se apresentar, é um rogo. Paulo está rogando e dizendo: olha, Deus tem sido misericordioso com vocês, você precisa no mínimo ser voluntário, você precisa se alistar para levar a palavra de Deus, você precisa se envolver com aquilo que é do reino. A ideia de Paulo aqui é que não importa o que será, como será, onde será, mas o que vale é a disposição. E essa disposição vem com aquilo que nós vamos ver, uma das palavras: sacrifício. Eu tenho que sacrificar algo para satisfazer a vontade de Deus. Tem que haver disposição, prontidão na minha vida. E aí ele vai mostrar o que é que ele tem preparado para cada um de nós no nosso chamado. Quando nós chegamos aí, nós vamos entender então esse texto. Pode passar, Isabelle. Isso, a obra do coração de Deus. Aí. Pode passar, isso aí é o que eu coloquei. Pode ir, o próximo slide. Isso, então as 3 características desse sacrifício. Pode voltar, deixa só o primeiro lá. Que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei, já entendemos o que é apresentar. Ele diz agora: o vosso corpo em sacrifício, vai exigir um sacrifício. E esse sacrifício tem 3 características segundo o texto, ok? A primeira delas é o quê? Vivo. O ofertante levava o animal diante do sacerdote. Ele levava um animal vivo ou morto? Vivo. Ele levava um animal em perfeito estado ou em estado deplorável para sacrifício? Estado perfeito. Sabe aquela ideia que eu tenho falado para vocês, né? R$1 missionário, tudo bem, né? Continue fazendo, eu não gosto disso. Quem já foi missionário sabe por que não gosta.
mas nós vamos levantar algumas coisas aqui para doar para o missionário. E aí, você pega aquilo que você não usa mais. Graças a Deus a nossa igreja não faz isso. Pelo amor de Deus, né? E a Arlete sabe como eu penso. O dia que fizer, por que você vai dar aquilo que não serve mais para você? Missionário tem número de sapato, sabia disso? Missionário tem número de calça. Missionário tem número de camisa. Missionário pode usar óculos se ele tem debilidade visual. Missionário, ele corta o cabelo, ainda que esteja no meio do mato lá, ok, né? Ou a esposa normalmente corta o cabelo do missionário. E eu continuo nessa vibe aí, né? Porque em casa a minha filha que corta o meu cabelo, então se vocês não gostam, tem que reclamar com ela. Continuo nessa vibe aí, eu não pago para cortar o meu cabelo. Mas missionário, ele é uma pessoa como você. E aí em algumas igrejas se levantava aquela contribuição, e quando você ia pegar o material, tinha sapato furado, tinha camisa mofada, rasgada, suja, que o cara a pessoa parece que usou para passar no chão da casa. Aí ele lembrou e falou: eu vou dar para o missionário. Irmãos, queridos, querida igreja, Paulo está falando aqui que quando nós nos apresentamos em sacrifício vivo, nós precisamos demonstrar vida naquilo que nós fazemos. Por causa do que, pastor? Por causa da presença de Cristo em cada um de nós. Eu tenho que ter vigor, eu tenho que ter motivação. Abre para mim aí Gálatas 2:20. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2:20, por favor. Olha o que Paulo diz nesse texto. Pode ler quem achou para nós em voz bem audível, por favor. Logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando aos irmãos aqui em Roma: olha, rogo a vocês que vos apresenteis. Então nós já estamos falhando na apresentação, não há motivação. Ele diz: se você se apresenta, você tem que se apresentar como um sacrifício vivo. O animal era levado em perfeito estado, perfeita situação de vida, para ser sacrificado. Por que aquilo que eu ofereço ao Senhor é de toda e qualquer forma, de toda e qualquer maneira? Deixa eu te dar um exemplo. Ei, presta atenção aqui. Deus deu o seu melhor para nós. Ele mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Perfeito. Homem, 100% divino. Perfeito. Foi levado como cordeiro ao matadouro. Não abriu a sua boca. Nós estamos vindo para o culto participar, nós estamos oferecendo o nosso melhor, nós estamos demonstrando vida naquilo que nós fazemos, por causa da presença de Cristo na nossa vida, ou é apenas mais um culto, é apenas mais uma celebração, um momento, junto com os demais irmãos? Aquilo que eu faço tem que demonstrar vida, como Paulo disse, porque Cristo habita em cada um de nós. Primeira característica que Paulo diz: vocês devem apresentar-se e apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Você tem demonstrado isso, irmão? Na sua caminhada, na sua conduta, como igreja, como pessoa, como um cristão verdadeiro, diante daquele que te salvou e deu a vida por você na cruz do Calvário? Segunda característica, olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Não basta ser vivo. Paulo está dizendo aqui que tem que haver santidade. Como no sacrifício do animal não podia ter impurezas, na nossa vida não podemos ter impurezas. É bem verdade que o sacrifício no Velho Testamento se tornou obsoleto, não tem valor mais. Mas ainda assim, quando Cristo é apresentado, Ele é apresentado de maneira santa. Aquilo que nós fazemos deve demonstrar, deve exalar santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Abre lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Olha o que diz esse texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Acharam?
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Vai lá comigo, Hebreus 12, verso 14. Olha o que o texto diz. Volta um pouquinho ali antes de Pedro. Tiago. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje não é diferente. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, Deus exige santidade, pureza, retidão, comportamento sadio. Comportamento sadio. Estudando pela manhã então, Filipe, primeiro diácono, que foi lá pregar entre os gentios, ok? E a Bíblia diz que ele não somente pregou, mas ele exercia funções miraculosas. E nós estávamos falando pela manhã que para que Deus possa nos usar poderosamente, eu preciso ter uma vida santa, uma vida pura, de retidão, um comportamento sadio. Porque a Bíblia nunca ensina doutrina simplesmente por ensinar. A Bíblia ensina a doutrina para ser transformada em prática na nossa vida. E o texto de Pedro, como de Hebreus, diz que a santidade é parte da nossa jornada cristã. Deus não aceita sacrifício sem que ele seja santo. Não adianta você trazer, irmão, a sua oferta aqui, o seu dízimo. Financeiramente, ok, faz parte da liturgia e do processo financeiro da igreja. Mas se você apresenta as suas ofertas, o seu dízimo, a sua presença sem ter santidade, sem ter uma vida consagrada diante do Senhor, de nada tem valor, porque Ele não aceita um sacrifício sem santidade. E a pergunta aqui é: o quanto há de santidade na tua vida? O quanto você foi santo essa semana? O quanto você tem sido santo? As pessoas poderiam definir você como alguém santo, falar: ó, o fulano ali, ele não é crente, ele é santo. Eu ouvi aqui de um membro da igreja, não vou falar nome, só vou usar o exemplo que ele deu, né, que foi até engraçado, nós demos risada. E ele falou de uma outra igreja que ele participou, ele vai saber que eu estou falando ali do exemplo dele. E a pessoa falou: você é lá daquela igreja lá, da segunda, né? Ele falou: é lá que é tudo certinho, que o pastor é assim, assim. Não, não é isso. Nós demos até risada, né, conversando com ele. Não é isso. Mas nós zelamos por uma vida santa e de integridade. Porque o valor e o poder do testemunho está na santidade. Nós precisamos ser santos. Volta lá, Filipe exercitava curas, milagres, expulsava demônios, porque o Espírito Santo agia na vida dele por causa de uma vida santa. Se não há santidade na sua vida, presta atenção, igreja, a sua família vai enfrentar dificuldades. Se você não vive uma vida em santidade, os seus filhos vão padecer necessidades, porque aquilo que os pais têm, eles podem transferir, tanto bênçãos como maldição. Nesse período de vivência, nós somos portadores, transmissores, ou de vida ou de morte. Senão Josué não falaria: olha, vocês devem escolher hoje a quem vocês querem seguir. E aí ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você vê famílias arrebentadas, filhos sempre doentes, problemáticos, relacionamentos conjugais quebrados, famílias andando torto, porque não há santidade no meio familiar. Não há santidade no meio familiar, não há consagração, não há vida, não há vida. Você tem orado nas mesas, na hora da refeição na sua casa? Você tem consagrado ao Senhor, no seu café, no almoço, na janta? Parece bobeira, né? Parece até chato o pastor ficar falando essas coisas, né? Parece que está dando receitinha. Não, querido.
Você tem tido tempo para santificar a sua família, aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você vive? Deus não aceita sacrifícios sem que haja santidade. A sua vida tem que ser santa. O seu falar, o seu agir, o seu comportamento tem que exalar santidade. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Apresentar, já estamos falhando. Em sacrifício vivo, tem que ter vida, eu tenho que expressar vida, porque eu nasci em Cristo, eu sou uma nova criatura. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Tem que existir santidade na minha vida. Sede santos, porque Ele, o nosso Deus, é um Deus santo. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está manuseando, o que você está fazendo, tem demonstrado que há santidade na sua vida? Parece algo simples, mas não é algo simples. Jesus teve que passar por esse crivo de Deus, Deus Pai, na sua vida. Aquilo que você tem feito tem demonstrado santidade? Não para aí. Paulo traz a última característica desse sacrifício. Então, vivo, a minha vida tem que, o meu sacrifício tem que demonstrar vida, tem que demonstrar santidade, e ele tem que ser agradável a quem? A Deus. E aí nós cometemos um erro barato, né? Um erro de R$1,99. Eu vou na igreja, não é para agradar o pastor, ninguém, eu vou para agradar a Deus. Será? Será? Porque se você não respeita as autoridades constituídas, você não respeita o local que você está, aquilo que acontece, você desagrada a Deus. Paulo diz em Romanos: respeitai aqueles que vos lideram, as autoridades impostas sobre vós, porque elas não vêm de homens, ela vem de Deus. Deus investiu essas pessoas. Eu vou na igreja, não é para agradar ninguém, eu vou para agradar a Deus. Será? Porque Paulo está falando pelas misericórdias, irmãos. Aquilo que você apresenta tem que ser para agradar a Deus. Quando ele fala agradar a Deus, já cai por terra aqui, igreja, qualquer vontade própria. Está lembrado do filho pródigo? O que o filho pródigo fez? Ele não queria mais agradar o pai, ele queria agradar a si mesmo. Pediu a herança, o que era proibido, pegou a parte dele e saiu. E é interessante, porque a única coisa que o filho pródigo conquistou lá fora foi a convicção de que nada no mundo podia substituir a presença de Deus na vida dele. Foi a única conquista que ele teve. Ele não queria mais agradar o pai. E agradar o pai é um mandamento bíblico: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele falou: não, eu quero aquilo que é meu, que compete a mim, eu vou embora de casa. A única convicção que ele adquiriu lá fora foi que o mundo não satisfazia nada na vida dele. Ele descobriu que satisfação somente em Deus, somente em Cristo. Aquele que se apresenta, Paulo está falando, ele tem que se apresentar para agradar a Deus. Então, quando eu e você, como igreja, apresentamos os nossos corpos por sacrifício agradável a Deus, não pode entrar aqui o que eu quero fazer. Não pode entrar aqui o que eu quero fazer, mas o que Ele quer fazer. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5. 2 Timóteo 2, verso 4 e 5. Abra lá a sua Bíblia. Segunda Timóteo 2, verso 4 e 5. Olha o que diz lá: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo usa o termo milita porque é um termo militar. Ele fora treinado junto com as centúrias de Roma, ele conhecia, ele teve até uma morte de um centurião romano. Ele conhecia, então ele diz, quando ele faz essa comparação, quando você se alista para servir alguém, você vai ter que servir aquele que te alistou. E se você também milita, você só vai ser coroado se você militar o quê? Legitimamente. Seminário que eu estudei, eu e a Débora estudamos,
Agora em 2018, 2019, nós fomos para lá levar alguns quilos de alimento com uma igreja. Foi uma tonelada basicamente. Na minha caminhonete uma parte, em outra caminhonete outra. E chegamos lá, um dos líderes veio nos receber, já estava a cada 2 meses nós fazíamos aquilo, levávamos. E aquele líder chegou, eu achei algo interessante, estranho nele. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Ele tinha uma barba. Ele estava sem barba. Eu falei, o que aconteceu, né? Isso é coisa da esposa. Ele falou, não, eu tive que sair em representação no fim de semana para uma igreja lá em Campinas. Representação, eles vão lá falar sobre o seminário, o trabalho indígena. Como o missionário Júnior veio aqui, pastor Júnior, apresenta trabalho, eles vão lá, apresenta, né? Canta e daí desafia a igreja. E ele falou que quando chegou lá, ele desceu e alguns líderes da igreja vieram até ele e falaram assim, quem é que vai pregar do grupo de vocês? E ele era um dos líderes de Peniel. Ele falou, sou eu. Falou, então, irmão querido, não vou dar o nome da igreja. Falou para ele assim, para você pregar lá, você vai ter que tirar a barba. Nós não aceitamos homens de barba aqui para pregar. E aí eu falei para ele, né? Rapaz, ele falou, eu represento a instituição da qual eu sou um líder. Ou eu voltava com todo mundo para casa por causa da minha barba, ou eu tirava a barba e apresentava o que eu tinha que apresentar lá. E eu tive que tirar a barba. Eles me deram um barbeador lá. Eu corri lá no banheiro da igreja e eu tive que raspar a barba. E eu fico pensando exatamente aqui. Nós estamos falando de uma barba. É chocante, né? Para alguns é chocante. Para mim seria algo chocante. Eu chegar numa igreja e alguém falar para mim, você vai ter que tirar a barba para você pregar. É algo chocante. Nós estamos falando de uma barba. Mas eu olho muito para esse texto aqui que diz assim, se você se alistou, você vai ter que militar legitimamente por aquele que te chamou. Nós estamos falando de uma barba. Nós não estamos falando de outras coisas. Paulo está falando assim, você tem que se oferecer de maneira viva, de maneira santa e de maneira que agrade os líderes da igreja? Não, mas que você respeite a autoridade e você me agrade. Eu quero ver até que ponto você está disposto a pagar um preço. Nós não estamos dispostos a pagar um preço de deixar o nosso lar, estarmos participando na casa do Senhor. Nós não temos feito isso como igreja no século 21. Não pode entrar aqui o que eu quero fazer, mas sim o que Ele quer fazer por meio da minha vida. E aí Paulo conclui lá no verso 2. Ele diz assim, não vos conformeis ou não vos moldeis, Romanos 12, com este mundo, mas transformai-vos ou renovai, não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que para eu viver o segundo verso, essa segunda verdade, eu tenho que estar em dia com o primeiro verso. Eu tenho que entender que a minha vida tem que demonstrar, não é? Vigor quando eu me apresento, eu tenho que ter santidade, eu tenho que fazer algo que agrada a Deus. E ele diz, isso é o resultado de um culto o quê? Racional, lá no final do verso 1. Isso é um culto racional, um culto lógico no original, mas que também é espiritual. Nós os batistas, nós precisamos cuidar com isso. E aí volta o exemplo que eu dei. Que o irmão falou, eles falaram lá, você é daquela igreja certinha. Não, nós zelamos por um andar adequado ao padrão da palavra de Deus, mas por um culto espiritual. Ok? O padrão não sobrepuja aquilo que é espiritual, que vem de Deus para a nossa vida. E essa é a diferença que deveria ter as igrejas batistas para as demais igrejas do Brasil. Nós temos uma ordem, temos uma direção, mas nós somos espirituais. Ou seja, se Deus fez tudo por mim, eu só devo oferecer o meu corpo para fazer a obra do coração dele. A minha vida por inteira, por completa. Essa é a obra do coração de Deus. E aí nós vamos experimentar o que ele diz no verso 2.
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Se você não está experimentando isso ainda, irmão, não está vivendo esse momento agradável, bom e perfeito de Deus na tua vida, reavalie a tua conduta essa semana. Eu estou me oferecendo de maneira viva, de maneira santa e de forma que agrade ao Senhor? Ou eu estou simplesmente praticando uma liturgia? Ponto, encerro aqui. Salmo 50, verso 23, a parte A. Aquele que me oferece sacrifício, sacrifício de louvor, é o que vai me agradar. Deus não estava interessado em sacrifício, Ele não queria que o povo se habituasse a derramar sangue de cordeiros, de bodes, de touros, mas Ele queria que o derramar do sangue do animal fosse o resultado concernente daquilo que havia no coração deles. E atentou, pois, o Senhor Deus para a oferta para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou o Senhor Deus, porque o coração não oferecia um sacrifício de louvor verdadeiro ao Senhor. O que você veio oferecer nessa noite? O que você veio trazer? Algo vivo, santo e agradável ao Senhor? Que é o teu culto racional, é a tua vida sendo apresentada? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Passei uns minutinhos. Equipe de louvor, por favor, feche os seus olhos, coloque aí a tua mente, o teu coração lá no alto, onde Cristo está sentado, à destra de Deus Pai. Agradeça a Ele pela palavra, diga: Pai, eu ouvi, eu recebi a Tua palavra, eu compreendi. Eu quero que nessa noite, ao sair daqui, a minha vida possa demonstrar verdadeiramente a transformação que há em mim, por meio do Teu chamado. Diga ao Senhor isso. Eu quero orar por você, e aí nós vamos cantar, celebrar ao Senhor. Depois nós vamos buscar a bênção do Senhor. Quero te pedir mais uma coisinha. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Pastor, eu entendi que a minha vida está torta nisso daí. Eu estou andando fora desse padrão. Eu quero ter uma vida consagrada. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Se você entendeu isso e quer deixar o teu lugar e vir rapidamente aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, mas faça isso rapidamente. Não faça pensando no pregador ou em alguém. Diga para você mesmo: eu entendi que a minha vida precisa melhorar nessas áreas. Eu tenho vivido um conceito religioso. Aí você se levanta, deixa o seu lugar e vem aqui, eu vou orar por você. Alguém que gostaria nessa noite, que entendeu? Não há? Não tem problema, nós vamos orar aqui. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, continue aí em espírito, busque do Senhor resposta para a tua vida. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que a cada dia ela possa produzir em cada um de nós um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E que o nosso culto seja um culto racional, mas também um culto espiritual, como resultado de nós não termos nos conformado com esse mundo, mas termos sido renovados pela tua vontade, ó Pai. Derrama em nós o teu querer, fala conosco, nos desafia, dá para nós o entendimento da tua palavra e continua a receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor?